Olá, querido irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 17 de dezembro, estamos no tempo do Advento e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, com o dia de hoje, o dia 17 de dezembro, nós iniciamos a segunda parte do tempo do Advento. Do dia 17 ao dia 24, nós percebemos que começamos a meditar aqueles momentos que antecederam o nascimento do Salvador. Como está se aproximando do Natal, nós somos introduzidos nestas realidades ali do mistério da encarnação, no qual o Senhor veio através do seio de Maria. Também, do dia 17 ao dia 24, nós também podemos achar que é o nome desse período como a Semana Santa do Natal, porque basicamente faltam 7 dias para iniciar o tempo do Natal, o tempo de celebrar o mistério da salvação de Deus, do Verbo que se fez carne. E aqui, no Evangelho de hoje, nós escutamos uma realidade tão cara para a tradição judaica, que é a genealogia, a descendência. De fato, essa foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que o daria muitos filhos, o daria uma descendência. E de fato, a descendência na tradição judaica, ela é sinônimo de autenticidade.
E aqui nós vemos que Jesus ele descende de Abraão e de Davi, confirmando a promessa do povo judeu. E mais ainda, aqui nós percebemos que através de Jesus assumir a humanidade, ele assume tudo aquilo que era próprio do ser humano, inclusive uma geração, uma genealogia, uma história. O Verbo se fez homem, ele tomou a nossa história como sua e santifica a nossa vida. Aqui nós vemos claramente um anúncio da proximidade. Aquele que é eterno, ou seja, não tem princípio nem fim, ele se fez homem, tomou a nossa fragilidade, inclusive a nossa geração, a nossa história, veio santificá-la. E, como nós vemos na história da salvação, a história da salvação não é uma história de sucesso, ela é de fracassos, ela é de dificuldades, de vitórias, como a nossa história pessoal. A nossa história, nós temos lacunas, temos momentos difíceis, temos realidades que precisam ser curadas. Ao escutar esse evangelho de hoje, percebendo que Cristo também tomou a nossa história, a história da humanidade, nós percebemos que o mistério da encarnação traz esse anúncio de salvação. Um anúncio que a nossa história, por muitas das vezes trágica, difícil, quando ela é tocada pelo Verbo, quando ela é alcançada pela graça de Deus, ela pode se tornar uma história salvífica. Que o Senhor nos dê essa graça e nessa reta final do Advento possa cada vez mais nos fazer próximos daquele que se faz o Emanuel, o Deus conosco, e que Ele possa tocar a nossa história e fazer dela um lugar da manifestação da salvação de Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.